Boa noite, galera do Futebol Status, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme e na minha companhia eu tenho o Marcelo. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Olá, boa noite, Guilherme. Obrigado por mais- pelo convite, participar de mais uma live aqui, né? E espero que todos que estejam acompanhando aí podem deixar seus comentários, podem opinar aí e a gente estará falando sobre final da Liga dos Campeões, estaremos falando sobre o início do Brasileirão, sobre E já tem técnico demitido, hein? bola. Pois é, primeira rodada e já tem treinador demitido. Esse é o Brasileirão. Esse é o Brasileirão. A gente vai falar também sobre a Série D e mercado da bola e sobre o término dos campeonatos europeus. Então, Marcelo, o que nós vamos falar de início aqui? Vamos começar falando pelo jogão de hoje à tarde, né? A Champions. Muitos aí davam o Chelsea como, né, aí Azarão. não apostavam muito, né? E o Chelsea surpreendeu, cara. Né? Quem diria o Chelsea aí, muitos apostando as fichas, todas as suas fichas no Manchester, e o Chelsea surpreendeu e levou o título. O que tu tem a dizer para nós desse confronto aí, Marcelo? O que Que eu eu tenho sei a que tu é dizer, torcedor do City, né? sim, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Não, eu sou torcedor acima de tudo do Guardiola. Para mim, eu sou fã dele. Ele, tanto que ele se espelha na seleção brasileira de 82 para montar os times dele. E ele errou hoje. A gente adora o Guardiola, sou fã do cara, mas tenho que falar a verdade. Não posso passar a mão na cabeça. Ele errou. Era só fazer o simples. A hora que eu olhei a escalação do Manchester City e vi que o Rodri não estava como titular e que o Fernandinho também não estava como titular, eu falei, ué, que isso? O cara vai jogar com sem volante e sendo que o Chelsea vai jogar com uma linha de 5. Esse é um dos pontos fracos do City, né? Quando joga com um time com linha de 5. E Não, ele vai. mas não é que ele jogou sem volante. Pelo que eu entendi, ele recuou um pouco o Bernardo Silva e o Phil Foden, porque ele jogou com o Mahrez e o Sterling pelas pontas, né? E centralizou o Gundogan. Eu achei muito estranho. Eu confesso que eu também não entendi muito bem o que ele quis fazer. Então, mas aí é que tá. E o Sterling, ok, ótimo jogador, mas ele, vamos ser sinceros, Guilherme, ele fez uma boa temporada. E pessoal, vocês que estão assistindo aí, o Sterling merecia ser titular hoje? Ok, se fosse assim, colocasse o Agüero de titular hoje, então, o último jogo do cara, colocasse ele para começar desde o início. É incrível. Analisando a escalação, Marcelo, se quiser abrir aí no teu note para acompanhar com a gente aí, ele jogou com o Ederson no gol, o Walker na direita, o Stones, o Rubem Dias e o Zinchenko, né? E aí na linha de meio campo ele colocou o Bernardo Silva, o Gundogan e o Phil Foden. Ele não e aí no ataque ele jogou com o Mahrez, o De Bruyne e o Sterling. Ele não poderia ter trazido o De Bruyne um pouco para o meio, tanto que o De Bruyne foi um jogo apagado. O De Bruyne Sim, jogou muito pouco. Faltou muito a presença do De Bruyne. E nitidamente o Chelsea tomou o jogo aonde? No meio campo. O Chelsea tomou totalmente o jogo no meio campo com o Kanté e o Reece James, se eu não estou enganado. Cara, esses dois jogaram uma partida excepcional, excepcional. O Jorginho também jogou muito bem. Então, assim, todo mundo critica o Tuchel, né? Lembrando que o Thiago Silva e o Tuchel foram, né? Não serviam mais para o PSG e foram campeões esse ano, nessa temporada aí. Então, assim, eu acho que venceu quem melhor escalou. Eu gostei muito da escalação do Chelsea. Eu acho que o Timo Werner aí, não sei por que ainda é mantido, talvez, só se o Harvard. porque é a situação de gol, né? Porque, ok,
Ele e o Gol ultimamente não têm se dado muito bem. Os dois não Ele têm falha, falado a ele fura, verdade, né? né? Ele fura em bola e Falta frieza pro Werner, né? Mais frieza na hora de eu acho que conclusão. falta mais confiança. Eu acho que assim, a hora que a bola começar a entrar, ele retoma o caminho do gol, né? Mas, cara, eu assim, ó, o Chilwell também jogou bem, mas pra mim, cara, Jorginho, N'Golo Kanté e o Reece James, cara, chamaram a partida pra si ali. Foi um jogo muito bom o jogo. O Mason Mount também jogou bem. Mas assim, eu não entendi, justamente também concordo contigo, não entendi muito bem a escalação inicial do Manchester City ali, depois saiu o De Bruyne, entrou o Gabriel Jesus, entrou o Agüero, mas aí não adiantou. Tanto que o City, depois que entrou o Agüero e entrou o Gabriel Jesus, deu uma melhorada, pressionou um pouco Deu. mais ali, Sim. mas aí já estava com o placar contra, né? Então é bola pro mato que o jogo é de campeonato, né? Então é complicado. Eu tô só verificando uma informação aqui, porque nós não podemos dar uma informação equivocada. Eu soube que, ok, hoje foi o último jogo do Agüero pelo City. Mas olha isso daqui, ó. Só vou verificar aqui. Quer ver? Olha só isso aqui. Olha só, foi publicado inclusive pelo UOL, né? Uma matéria publicada pelo UOL às, quer ver? Às 10h31. O irmão do atacante Sérgio Agüero, Maurício del Castillo Agüero, disparou contra o Pep Guardiola nas redes sociais após a derrota do Manchester City contra o Chelsea na final da Champions. Em publicação no Twitter, olha isso daqui, ó. O irmão do Sérgio Agüero, Maurício, disse que Guardiola nunca gostou do atacante argentino. Pro irmão, ok, saiu em defesa do irmão, mas não, ok, que o Agüero também já tá de saída, mas podia, acho que, ter falado disso num outro momento. Agora, no final, tá todo mundo de cabeça quente, daí às vezes você acaba soltando uma dessa. Não, ok, foi uma manifestação, tudo. Mas enfim, né? Agora não, já foi, passado. É o que eu estava falando. Se fosse para colocar o Sterling de titular, começasse com o Agüero. Ou era só manter o time do jeito que estava anteriormente, sem um centroavante fixo. O Manchester City estava jogando muito bem, tanto que passou pelo Borussia Mönchengladbach nas oitavas, passou muito bem. Ok, que não jogou no primeiro confronto, não foi tão bem contra o Borussia Dortmund. No segundo jogo também ali passou ali raspando por os dois jogos foi vitórias por 2-1, mas passou. Na semifinal, quando eu achei que não só eu, né, muita gente estava achando que ia acontecer o seguinte, o Guilherme está de prova, eu acertei o resultado do primeiro jogo entre Manchester City e Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain é aquele time que joga melhor fora de casa do que no Parque dos Príncipes. Tanto que na Liga dos Campeões, é só você ver nas oitavas que ele venceu o confronto, o time adversário dele nas oitavas fora de casa, o Barcelona por 4-1 fora de casa, no Camp Nou, e venceu o Bayern de Munique por 3-2 em plena Allianz Arena. Ah, mas foi um resultado enganoso. Se o Lewandowski tivesse jogando lá, seria outra história. Se o Gnabry tivesse jogando lá, não tivesse com Covid, seria outra história. Ah, mas se fosse assim, então, se meu pai e minha mãe não tivessem se conhecido, não estaria aqui. Se não existe na história do futebol, Ah, é passou. verdade. E o que acontece? Aconteceu que o Manchester City, eu já previ isso daí. O Guilherme está de prova. Eu coloquei no grupo que o primeiro jogo entre Manchester City e Paris Saint-Germain na semifinal, seria 2-1 para o City. Esse placar ocorreu. Porém, no segundo jogo eu estava imaginando que ia ser 2-1 para o Paris Saint-Germain, ou 2-0, o Paris Saint-Germain ia, sei lá, levar nos pênaltis, porque eu tenho nada, né? Mas, pelo contrário, o Manchester City
também o que aconteceu? Teve a ausência do Mbappé, o Manchester City, Segundo claro, jogo, o segundo jogo, o Manchester City ganhou com propriedade. sim, também, claro. Podia ter ganhado de muito mais e assim, a gente também não pode fazer terra arrasada, né? Jogar o trabalho do Guardiola fora ou fazer Sim, assim, condenar por causa de uma derrota. É do futebol, vai chegar, vai perder e não tem muito que chorar. E assim, o Guardiola mesmo valorizou o segundo lugar, né? Tu viu? Ele beijou a ano medalha passado, depois. É de se sim, valorizar. São poucos os times que chegam nesse tipo de competição, assim, que nem ele chegou na semifinal na temporada passada, chegou na final agora. ah, tá. Sim, quartas de final. O Manchester City sempre dava azar de cair nas quartas de finais. Caiu nas quartas de finais pro Lyon, né? Isso, caiu Isso. pro Lyon. Exatamente, quartas de final. E aí, cara, chegou na final agora. Quem sabe na temporada que vem para de bater na trave aí e não conquista o título, né? Até porque, até onde você sabe, o Guardiola vai continuar. Foi questionado para ele se poderia acontecer disso aí, e ele disse que ele tinha tudo no lugar que ele estava bem amparado, tinha tudo que ele precisava para fazer um bom trabalho. E acho que não é de se fazer terra arrasada aí. Acho que o Chelsea teve os méritos. O presidente do Chelsea, o Abramovich, se eu não estou enganado, Sim, investiu bastante. E assim, também é um clube que vem também sendo investido aí, vem comendo pelas beiradas, como a gente fala, né? Se reforçou pontualmente nessa janela de transferência e está colhendo os frutos. e a Não que o gente tem que City não lembrar tenha outra feito um coisa. bom trabalho, mas é que A aí gente tem que pesa, lembrar né? outra coisa. Desculpe te interromper, Guilherme, só para lembrar que essa foi a terceira final de Champions do Chelsea. O Manchester City não, essa foi a primeira final do Manchester City. É a Ou seja, primeira. o Chelsea está mais calejado, está mais acostumado com a Champions. Não estou inventando desculpinha ou chororô para a derrota do Manchester. Não, pelo contrário, o Chelsea foi superior, mereceu e foi campeão. Mas é aquilo, o Guilherme vai estar falando aí novamente. O Guardiola não precisava ter inventado, cara. Era só manter o time que passou pelo Paris Saint-Germain, que passou pelo Borussia Dortmund. Era só manter aquele time, não era para mudar. Contra o Paris Saint-Germain ele jogou com a linha de defesa igual, né? Ele manteve. Aí no meio campo ele fez uma linha de quatro com Mahrez e Phil Foden em cada ponta e Fernandinho e Gundogan. Fernandinho, eu estranhei o Fernandinho não ter entrado de titular. Eu até achei que o Fernandinho iria entrar de titular e como capitão, né? E na frente o De Bruyne e o Bernardo Silva, né? Ele não botou o Sterling no jogo. Até porque, assim, ó, o Sterling contra o Lyon, o Sterling perdeu um gol feito. Passou por ele a classificação. Se tivesse feito o gol, você tinha, né, classificado. E nessa, eu acredito que ele não. Cara, assim, ó, ele não somou. Para mim, ele não somou na partida de hoje. Eu acho que se tivesse iniciado com o Fernandinho, daqui a pouco ali fazendo uma dupla de volantes com o Gundogan e ter mantido, realmente o que tu falou, ter mantido o mesmo time que passou pelo PSG, Ou o Fernandinho teria ou dado o um Rodri. resultado melhor. Ou o Até porque, Fernandinho ou o Rodri. até porque o cara, ele meio que, como é que eu posso dizer? Ele meio que neutralizou um dos principais jogadores dele, que é o De Bruyne. De Bruyne não se encaixou nesse estilo de jogo de hoje e que passou despercebido, né? Um dos principais jogadores do time dele. E o Mahrez, outro, hoje muito abaixo, muito abaixo. Marcaram muito bem o corte pro meio dele, né? Porque ele é canhoto, então a jogada dele, particularmente, principalmente, é o corte pro meio. Marcaram bem, fizeram bem a parte defensiva ali, o Chelsea Ele jogou conseguiu na fazer uma ponta marcação muito esquerda? boa. Ele jogou Então, na o ponta Bernardo Silva, outro que saiu do jogo sem mostrar nada. Então, assim, eu acho que o City inteiro foi muito abaixo, sabe? sim. O Sterling jogou na ponta esquerda? Ou não, na ponta Sim, direita? sim, na esquerda. Então, ali é coincidência ou não, o Tuchel, muito inteligente, congestionou aquele setor ali, colocou o Reece James ali e o Aspilicueta também,
coincidência ou não, são dois laterais direitos de origem. Só que o Reece James jogou como um zagueiro pela direita e o Aspilicueta como ala direita. O Tuchel, ó, congestionou justamente o setor pelo qual o Sterling ia jogar. O Tuchel, cara, ele jogou num 3-4-3. Ele jogou. Porque o Aspilicueta meio que fez um terceiro zagueiro ali junto com o Rüdiger e com o Thiago Silva. E outra, nós temos que parabenizar, né, o Rüdiger também. A gente falou muito pouco do Rüdiger, né, o zagueiro do Chelsea. Cara, assim, para mim também fez uma baita partida, não comprometeu. Então, assim, eu acho que o time inteiro do Chelsea está de parabéns e não tem muito o que falar sobre o Chelsea, né? Quando vence a gente fala muito pouco, né? Pior é quando perde. Aí a gente acha um monte de argumentos para aqui para falar sobre esse time que não conseguiu desempenhar um bom resultado. Eu acho que o Chelsea em si tem um time muito bom, cara, porque no banco tinha o Pulisic, né? Tinha o Giroud que não entrou. Tinha um que veio do. Deixa eu só ver. O Ziyech não entrou, que veio do Ajax, também não entrou na partida. Então, assim, o Chelsea tem um time muito bom. Eu acho o time do Chelsea muito bom. E, Sim. cara, eu acho que tem só agora, vai para o Mundial aí. Vamos ver o que vai. Esse ano a zebra não bate, né? Mas tem tem um comentário do César aqui, Marcelo, que ele pediu assim: venceram o time que eliminou o PSG, né? O PSG também aí chegou na final e também não conseguiu. E ele complementa: foi a Champions mais fraca nos últimos anos? Eu acho que não. Eu acho que não também. A Premier League sempre assim, tem muitos treinadores, tem A técnicos. Premier League hoje é a nata da Europa, né? Sim, Na minha visão. É a nata. Para mim, e os outros campeonatos aí vem comendo pelas beiradas, até porque tu começa a olhar do quinto colocado para baixo, é muita diferença, né? é, a- os próprios jogadores, quem integra a Premier League, é, sempre reforça uma coisa, que os clubes, quando um clube inglês não era campeão, que se falava? Que a Premier League, se não é o campeonato mais difícil, mais equilibrado do mundo, é um dos mais. E realmente, se você for ver, a gente, claro, antes de tudo, não estou desmerecendo a La Liga, não estou desmerecendo a Bundesliga, não estou desmerecendo a Série a Ligue 1, não estou desmerecendo a Primeira Liga, os outros campeonatos. Mas a gente já sabe o que vai ocorrer nesses campeonatos. Bundesliga, a gente sabe que o Bayern, 90% de chance do Bayern ser campeão. Ah, mas tem RB Leipzig, tem o Borussia Dortmund, mas sempre foram coadjuvantes, sempre. Não tem o que dizer. De uns anos para cá, só dá Bayern, não tem outra coisa. Campeonato italiano, essa temporada ocorreu algo diferente, mas antes disso só estava dando Juventus. A Ligue 1 só estava dando Paris Saint-Germain. Claro, esse ano aqui foi um ano diferente, deu Lille, né? Outro campeonato, a La Liga, você já sabe que ou da Real Madrid ou da Barcelona, mas claro, às vezes o Atlético de Madrid surpreende, né? O Atlético de Madrid chega, não é por acaso que nessa década passada que chegou em duas finais de Champions. Ótimo trabalho do Diego Simeone e, coincidência ou não, o Simeone é o treinador mais bem pago do mundo. Ele E recebe Marcelo, anualmente, né, 40 milhões de dólares, de euros, aliás. Né? nossa. Assim, 40 Marcelo, aqui eu tava dando uma passada aqui nas nossas redes sociais no Twitter e o pessoal tá dizendo que o Timo Werner erra até o escudo. Ele tá Pode ver que ele tá apontando pro lugar errado, né? Então, o cara erra até o escudo. Pois é, ele é Que até fase, incrível. cara, que fase. Então, eu estava vendo aqui no grupo do Futebol Stats, para você que não está assistindo a gente e não faz parte, o link está disponível lá no Instagram, tá? Só arrastar para cima e é isso aí.
Lá no nosso grupo, né, o Guilherme vai estar falando isso daí já já. Sou torcedor São Paulino, ok? Não tem problema nenhum. Pablo é um jogador que faz. No Atlético Paranaense ele rendia mais, mas no São Paulo ele não vem fazendo a mesma quantidade de gols que ele fazia no Atlético Paranaense. E o que acontece? Já estão comparando o Timo, estão falando que o Timo Werner é o Pablo europeu. Tem uma pequena diferença, né? Mas assim, cara, eu acho que o Timo Werner, ele tá numa fase, cara, eu acho que espero que acabe logo. Quando ele jogava no RB Leipzig, eu gostava muito, cara, acompanhava bastante, porque e acho um grande jogador, né? Mas a fase dele, acontece cada